Quero começar dizendo àqueles desejosos que Jesus Cristo governe suas vidas que sua afirmação, preto no branco, de que não podemos servir a Deus e a Mamon, representa um desafio sério. Tendo dito isto, quero acrescentar rapidamente que aqui nós estamos falando de boas novas. As palavras duras de Deus foram ditas para nos podar e nos deixar mais frutíferos. Quanto mais formos capazes de deixar de servir a Mamon, mais encontraremos liberdade e libertação em nossas vidas. Existem 3 objetivos principais neste ensino. Primeiro, descobrir até onde nosso pensar é influenciado por Mamon, até desviando nossas decisões para fora dos planos de Deus. Vamos examinar as áreas em que Mamon nos influencia, que é o dinheiro e o sistema do mundo. E, finalmente, olhar a chave de como superar as tentações e a enganos do próprio Mamon. Nosso tutor por esta semana é o Sr. Bill Peters, que é membro da ICCC, da Inglaterra. Com vocês, Bill Peters, que nos ensinará que ninguém pode servir a 2 senhores. Escravidão é trabalhar para satisfazer nossas próprias necessidades antes de servir aquele que satisfaz nossas necessidades. Quais as mentiras que são a fonte desta escravidão? Vamos olhar o Sermão do Monte. Jesus estava chamando seus ouvintes a um novo estilo de vida, que desafiava suas motivações mais íntimas. Obedecer à lei, mesmo se humanamente possível, não seria suficiente para este novo estilo de vida. Em suas palavras finais, no final do sermão, Jesus compara o homem sábio que constrói sua casa na rocha com o homem tolo que constrói sua casa na areia. Agora meu negócio é administrar propriedades. Algumas foram construídas no barro e na areia, e não na rocha. Depois de um tempo, começaram as rachaduras. Portas e janelas não abriam corretamente. Muitos consertos foram necessários para evitar um colapso. Tudo por causa dos fundamentos defeituosos. Como andam seus fundamentos pessoais? Eles foram formados por superação, treinamento e experiência de vida, padrões e valores adotados nos relacionamentos? Todas essas influências determinam nossas motivações de vida. A quem de fato servimos? Como as casas, Jesus está dizendo que se não quisermos que nossas vidas entrem em colapso, necessitamos ter nossos fundamentos corretos. Precisamos ser baseados na verdade de Deus. Agora voltemos à exposição de Jesus deste novo estilo radical. Ele diz isto no meio do sermão. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou será leal ao outro e desprezará o primeiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Esta afirmação preto no branco é coerente com o resto do sermão. É sua escolha, servir a Deus ou servir a Mamon. Você não pode servir a ambos. Mas o que é Mamon? Para piorar as coisas, algumas traduções bíblicas dizem: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mamon e dinheiro são a mesma coisa? Vejamos algumas definições. O dicionário bíblico de Nelsons define Mamon como saúde, riquezas ou bens terrenos, dinheiro, ouro e possessões pessoais, para riquezas, que é usada em oposição a Deus. Outro dicionário diz Mamon, palavra aramaica comum para riquezas, parecida a uma palavra hebraica que significa aquilo em que se confia. Dinheiro, saúde, riquezas e possessões não são em si Mamon,
mas podem se tornar mamon quando se deposita segurança nelas, ou quando se aborrece quando estão em falta. Eu me desvio quando torno coisas em mamon, coisas como cartões de crédito, uma ferramenta útil que pode facilmente se tornar em algo que se confia, antes de Deus. Eu tenho que escolher. Jesus disse que tinha que ser um ou outro. A pergunta é, a quem eu sirvo? Lembro de sinceramente orar no escritório alguns anos atrás para que o reino de Deus viesse ao nosso negócio. Mas assim que as palavras foram pronunciadas, eu visualizava o próximo carro que eu queria. Eu sei que tenho que sempre vigiar minhas motivações internas. Tive que me arrepender muitas vezes quando troquei a confiança na provisão de Deus e confiei em jeitos mundanos de provisão. Mas a quem você serve de fato? Trabalho? Você se concentra em maximizar seus ganhos antes de servir por conta de Deus aqueles com quem você se encontra? Seu lar é determinado pelo tamanho do aluguel que consegue pagar ou pela direção de Deus? Posses? O materialismo está escalando o mundo hoje em dia. Casas, carros e até roupas se tornaram símbolos de status por gente que mede nosso sucesso. Você está trabalhando para manter seu sonhado estilo de vida? Você trabalha, como muitos, para manter o empréstimo necessário para manter o estilo de vida? Tudo vem da atitude do coração. Vamos ver o que nos motiva lá no fundo. Para fazer isso, vamos examinar 3 áreas onde Mamon pode nos aprisionar. Primeiro, vamos olhar o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro em si não é mamon, mas se torna mamon quando se começa a amá-lo. Não devemos servir ao dinheiro. Dinheiro é que deve nos servir. Veja bem, não encare o dinheiro como algo isolado. Encare como uma matéria-prima, que é um meio que possibilita comprar, vender, isto é, fazer marketing, pesquisa, desenvolvimento, etc. Eu lembro que alguém disse muitos anos atrás, se você não manda no dinheiro, o dinheiro é quem vai mandar em você. Eu quero agradecer a Deus que, pela sua graça, nem minha sócia nem eu somos dominados pelo dinheiro. No instante em que Jenny e eu consagramos nosso negócio ao Senhor, sentimos que tudo relacionado às nossas vidas foi mudado. Isso inclui nossos talentos, tempo, ambições, finanças. E foi naquele tempo que a palavra mordomia entrou tão poderosamente na remissão de nossas vidas. Agora, seria errado dizer que a mordomia foi perfeita desde então. Mas, olha, pelo que passamos nestes 20 anos, Deus colocou em nossos corações um temor nos termos de como lidamos com dinheiro. In terms of how we actually relate to money. Jesus tem muitas coisas a dizer sobre dinheiro e eu gostaria de analisar alguns poucos aspectos agora. Primeiro, na parábola dos talentos, em Mateus 25, cada servo foi julgado conforme quão bem cuidou do dinheiro. O Senhor espera crescimento. Assim, deveríamos ser diligentes no trato com o dinheiro. No tempo certo, Deus vai nos chamar para prestar contas de todos os recursos que Ele nos deu. Segundo, o próprio Jesus vincula o trato com o dinheiro com a atitude de coração correta. Em Mateus 6, 22 a 23, diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Num contexto judeu, Jesus está dizendo: seja generoso e não mesquinho, seja doador e não tomador. Falaremos disto mais tarde. Finalmente, Mateus 6,33.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Escolham servir a Deus e vocês não terão necessidade de servir a dois senhores. Esse um será suficiente. O sistema mundial é uma maneira de pensar e agir independente de Deus, e pelo qual o mundo é amplamente governado hoje em dia. Em Gênesis 11, lemos sobre os fundamentos do sistema deste mundo na construção da Torre de Babel. Em termos amplos, Babel era uma sociedade de um mundo construído deliberadamente independente de Deus. Em Babel, vemos o fundamento da Babilônia, que em Apocalipse 18 representa o comércio e o mercado do mundo que corrompeu as nações e seus líderes. Como se pode comparar a longínqua Babilônia com o mundo de hoje? Falando por cima, penso que poderíamos concordar que governo, comércio e indústria não mais se ocupam da criação de Deus e todos os seus recursos na dependência dele. A maioria das decisões comerciais e governamentais é tomada com base no dinheiro e no lucro, antes de pensar no bem comum e na mordomia. Este sistema mundial escolheu a quem servir, Mamon, e não Deus. O resultado é a quebra gradual da moral e ética na sociedade, diminuindo os recursos do mundo. Na luz desta escolha que o mundo fez por Mamon, o que Deus está dizendo? Em Apocalipse 18, Deus diz 3 vezes que Babilônia vai cair em 1 hora. Também diz a nós, seus filhos, no versículo 4, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas não os atinjam. A ideia do sistema completo entrar em colapso parecia outrora bem improvável, mas em tempos recentes temos visto mercados e bancos falir da noite para o dia. O ataque das Torres Gêmeas em Nova York é uma ilustração da realidade de Apocalipse 18. Em pouco mais de 1 hora depois que os aviões bateram nas torres, elas vieram abaixo. É por isso que Deus nos chama a sair agora. Saiam da dependência deste sistema agora, assim quando entrar em colapso, o que vocês estão construindo não vai ruir junto. Jesus veio e estabeleceu o padrão a seguir. Com certeza, eu vos digo que o Filho não pode nada por si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, o que o Pai fizer, o Filho o faz da mesma maneira. Jesus sabia que a única maneira dele viver no âmbito do reino de seu Pai, enquanto estava aqui na terra, era andar na dependência de Deus. É o mesmo para nós hoje. Uma vida de fé, assim, nos permite levantar acima das crescentes tormentas da vida, pegando carona nos recursos infinitos de Deus. Novamente, tudo depende das escolhas certas, da correta atitude do coração. Então pergunto, a quem de fato você serve? No seu trabalho, você acompanha o mundo, deixando sua fé para as noites e fins de semana? Você pergunta a Deus como Ele gostaria que você administrasse tudo o que pôs em suas mãos, inclusive o seu trabalho? Ou você confia suas provisões atuais e futuras num sistema que vai, em última análise, entrar em colapso? Vejamos Romanos 8. Os primeiros 14 versículos contrastam a vida guiada pelo Espírito e a vida guiada pela carne. O verso 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem sua mente voltada ao que o Espírito deseja. No que sintonizaremos nossa mente? No Espírito ou na carne? Em quem confiamos? Em Deus ou em nós? Se pusermos nossa confiança primariamente em nós, na nossa força e habilidades, então nós mesmos podemos nos tornar Mamon. Mamon é aquilo no qual pomos nossa confiança ao invés de colocá-la em Deus. Algo pode se tornar Mamon quando derivamos segurança dele, ou nos aborrecemos quando falta. Verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quanto do seu dia é preenchido com os atos do corpo? Como eles se manifestam? Ambição. O que é mais importante para você? A agenda de Deus ou a sua própria?
Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a si mesmo e a Deus. Agora, eu não estou dizendo que a ambição é errada, mas a ambição de quem estamos buscando. O apóstolo Paulo tinha uma ambição. O que eu considerava ganho, contei como perda por causa de Cristo. Sua ambição era servir a Deus somente. Seu negócio não é apenas para ganhar dinheiro. A finalidade do seu negócio é revelar a vida de Jesus no mercado de trabalho. É disso que se trata. O subproduto desta atividade é ganhar algum dinheiro. Claro, você deve ter algum lucro ou você não vai permanecer no negócio. Mas essa não é a função básica. Sua função primária é se render à vida do Senhor no mercado e deixar que a vida do Senhor se revele através de você, àqueles com quem você trabalha, seus empregados, aos clientes com quem você trabalha, seus fornecedores e todo esse tipo de coisa. O Senhor nos quer como sal e vida, e nós somos o único Jesus que eles veem. Nós respondemos a todos esses problemas que os outros negócios que não conhecem o Senhor também têm. E eles nos observam para ver como respondemos a esses problemas. Quando correspondemos na sua vida, é Jesus sendo revelado. Isso nos leva numa nova dimensão, motivação e razão de estarmos no negócio. Isto coloca destino e eternidade no nosso trabalho, um novo e real valor. Não é só fazer dinheiro, pois se fosse só isso, você já teria desistido muito tempo atrás. Mas quando você vê que é a expressão da vida do Senhor que deve ser visto no mercado de trabalho, é isso. Escutei, certa ocasião, de um oficial da Marinha que tinha que navegar um navio da cidade de Cabo a Perth. Ele calculou que se ele errasse apenas 1 grau do curso saindo da cidade ao Cabo, ele não só erraria Perth, como perderia a Austrália inteira. Digo isto porque tem um que sabe que se ele conseguir nos desviar apenas um pouquinho do curso, nem notaremos por um tempo. Sua esperança é que ele nos consiga manter fora do curso tempo suficiente para perdermos o melhor de Deus para nós. Posso testificar isso na minha vida. Alguns anos atrás, Deus deixou orientações claras de como minha esposa e eu deveríamos tratar nossas finanças. Cerca de 10 anos depois, nos desviamos disso. Os anos passavam e mais nos distanciávamos do que Deus pediu. Um dia, participamos de uma reunião da ICCC, onde o palestrante deu a definição da escravidão que eu mencionei no início. Nós trabalhamos pelas nossas necessidades antes de servir àquele que atende nossas necessidades. Vi que era exatamente isto que tinha acontecido conosco. Começamos nosso negócio com um genuíno desejo de servir a Deus, mas agora nossa motivação era suprir as nossas necessidades. Muito simples, ficamos decepcionados pouco a pouco, nem percebemos, até que estávamos servindo Mamon e não a Deus. Como podemos nos prevenir de que isto aconteça? Primeiro, saiba que o coração pode nos decepcionar. Jeremias 17:9 diz: "O coração é mais enganoso que qualquer coisa e desesperadamente corrupto." Ansiedade e medo indicam falta de confiança em Deus. Com certeza senti essas emoções durante o nosso desvio. Meus olhos estavam cada dia de olho na nossa conta bancária, mais do que estavam em Deus. Não admira que tudo ficou uma droga. Com o que você se preocupa? Saúde, aposentadoria, criança, chamado. Assim, de todas as coisas, guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Temos uma escolha a fazer: guardar o nosso coração com todo empenho. Como fazemos isto? Bem, uma chave a isto pode ser encontrado 3 versículos antes de Provérbios 4:23. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-os no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Devemos continuar garimpando na palavra, porque diz em Colossenses 2:8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo.
Vejam, os caminhos e tradição do mundo são vãos e enganosos. É isto que constitui a Babilônia. Antes, observemos Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus avisou: vigiem e orem, para não entrar em tentação. O espírito deseja o bem, mas a carne é fraca. Eva foi enganada pelo desejo da carne no jardim. Ela viu a árvore, parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Satanás tentou o mesmo truque com Jesus no deserto, mas não funcionou. Satanás tenta os mesmos truques em nós hoje. Vivemos num mundo de rompante materialismo e consumismo. Aviso, podemos ser sugados por isso. Começamos com as palavras de Jesus em Mateus 6:24. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus conecta esta afirmação com a próxima. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Se servimos a Deus, confiando nele apenas, não há necessidades com que se preocupar. Nossa confiança em Deus nos consome. Todo o nosso ser, quem somos e o que fazemos, tudo deve depender de Deus. Outra ferramenta para vencer Mamon é desenvolver um estilo de vida de doações generosas. Jesus disse, deem e ser-lhes-á dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. O mundo se concentra em comprar e vender, mas Deus nos diz para se concentrar em dar e receber. Em 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao 8, o apóstolo Paulo diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco colherá pouco, e aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo. Uau! Nossa motivação em dar não deve ser receber. Mas aqueles que dão muito podem ter a expectativa de que vão receber com abundância. Uma vida de doações generosas confronta qualquer domínio de Mamon em nossas vidas. E agora, a última chave para vencer Mamon. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Amar a Deus com todo o nosso ser liberta Mamon de nossas vidas. Antes definimos Mamon como sendo aquilo que toma o lugar da nossa confiança, ao invés de confiar em Deus. A que você se apega? Com o que você se aborrece? São estas coisas que provavelmente se tornam Mamon para você. Quero desafiá-lo. Pergunte a Deus para iluminar estas áreas em que você está servindo a Mamon e não a Deus. Peça que Ele lhe convença e depois se arrependa. Chegou a hora de se livrar da mistura que há em nossas vidas. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Servir a um Deus vivo será mais que suficiente. Vamos escolher juntos, hoje, servir a Deus e não a Mamon. Obrigado, Bill. O Senhor nos ofereceu uma escolha hoje. A quem você vai servir? Se você vai amar, confiar e obedecer ao Senhor com todo o seu coração, mente e alma, então não haverá espaço para Mamon. Vamos enveredar nesta jornada difícil, para fora da Babilônia com todas as suas pressões. Deus não vai nos tirar do mundo, mas vai tirar o mundo para fora de nós. É hora de se livrar da mistura que há em nossas vidas. Porque, de fato, você não pode servir Deus e Mamon. Jesus Cristo nos oferece um caminho melhor, o caminho do reino. O mundo compra e vende, mas no reino nós operamos dando e recebendo. Aqueles que dão generosamente também receberão muito.
Estes caminhos parecem loucura para aqueles que nos rodeiam, mas, por favor, atenha-se às suas promessas. Pois ele disse para não se preocupar com o que comer e beber, ou o que vestir, porque todas estas coisas os gentios fazem. Vosso Pai, nos céus, sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Junte-se à ICCC, que busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça em todos os aspectos de nossa vida de trabalho.